Então, manda bala aí, Fabiano. Falou. Então, a gente agora vai falar de Batman Ano Ruim, né? Foi lançado em 1987, escrito pelo Frank Miller, ilustrado pelo David Mazzucchelli, o colorido pelo Richmond Lewis e com letras de Todd Klein. Ela apareceu originalmente nas edições 404 a 407 da série do Batman. Depois ela foi publicada aqui em capa dura, diversas em edições encadernadas. E ela fala um pouco da trajetória do Gordon, né, no começo da carreira como detetive. Fala também sobre o começo da carreira do Batman, o volta do Bruce Wayne para Gotham City. Ele começa com a ideia dele de lutar contra os bandidos, né, contra o gangster e tudo mais de Gotham City. E aí ele tem uma primeira experiência, né, que ele tenta impedir, vai para o meio de uma área de barra pesada, acaba sendo espancado, depois preso. Zona Leste de Gotham. Isso. E aí ele acaba parando, toma um tiro, né? Consegue fugir da prisão no meio do trajeto para a delegacia. Ele consegue fugir dos policiais, causa um acidente de trânsito. E aí ele vai para Mansão Wayne. E aí tem aquela icônica cena, né, do morcego, quando ele está se perguntando como é que ele vai fazer para causar medo, para intimidar, né, a marginalidade de Gotham City. Aparece aquele morcego que quebra a janela da mansão e para em cima de uma estátua de frente para ele, e aí ele decide que vai usar a imagem de um homem morcego para poder intimidar os marginais, os criminosos. E ele começa essa empreitada. A gente tem umas coisas bem curiosas na série, que é o começo da carreira dele, onde ele tem uma cena dele tentando pegar uns assaltantes, os caras estão assaltando um apartamento, e aí no meio da briga com os caras, um dos caras vai cair da escada de incêndio, e ele vai tentar pegar o cara, e os outros assaltantes ficam batendo nele e espancando ele, e ele todo atrapalhado. Por fim ele consegue pegar, inutilizar os caras, e ainda cai sentado, tipo, junto com os caras, tipo, que cara, isso não vai ser fácil. E aí ele começa a ter a noção de que ele precisa de muito mais preparo do que ele precisava. E tem uma outra coisa que eu acho muito mais interessante na série, que é eu acho que é uma das coisas que o Frank Miller faz melhor, a questão de ele tratar do lado humano, né, cara? Primeiro que a arte do Mazzucchelli é fenomenal, né, cara? Ele consegue trazer aquela coisa urbana de Nova York, aquela coisa bem de Cozinha do Inferno, né, que ele faz em Demolidor também tão bem. Ele consegue transformar a Gotham numa cidade real, e as pessoas são muito reais, né? O texto do Alan Moore traz essa realidade quando você vê o Gordon com uma mulher grávida em casa, e ele tem um caso, né, com uma outra mulher. Tem um momento que a mulher até entrega uma pulseira para ele, fala, entrega isso para sua esposa e tal, ela tá grávida. Mas eu fico me perguntando, se ela não tivesse grávida, será que você ia me escolher e tal? Eu acho muito bacana aquela cena que ele está sentado, a abertura de um capítulo, ele está sentado na beira da cama com a arma na mão, questionando as ações do Batman, né, falando, ele é um herói, ele salvou pessoas, mas ele está fazendo da forma errada e tudo mais. E a esposa grávida dele está deitada na cama atrás dele, e ele fica falando como o metal na mão dele, que é a arma, né, o revólver dele, se torna cada vez mais pesado por conta de todas as coisas. Então, eu acho que a história é muito boa. Não é que eu falo para vocês assim, eu adoro, sou fanzaço, mas eu acho que é uma história muito boa pela narrativa que o Frank Miller faz, pela leitura que ele faz dos personagens, que é bem humanizada, né, cara? Ele fala sobre uma Gotham City bem marginalizada, bem de guetos, e eu acho que isso é muito legal. E o Mazzucchelli trabalha muito bem com ele, consegue transmitir isso através do desenho, né, de forma primordial. As cores ajudam demais, você vê que ele usa uns tons frios, vai usando uns tons frios, uns tons meio neutros, muito preto, para dar aquele tom mais dark. Eu acho fenomenal. Assim,
Para mim, a história é excelente, porque eu acho que é a primeira vez que alguém pega Batman como herói e consegue retratar o que ele queria fazer, como ele queria vingar a morte dos pais. E a situação muito interessante que o Fabiano falou, que é aquela situação que ele vai na rua com um gorro, aí ele vê uma menina, acho que de 12 anos, se eu não me engano. Aí tem um cara lá que é o cafetão da garota, vamos botar assim, o cara que. E aí a menina se interessa por ele e tal, aquela coisa toda. E ele não ia se meter, mas acaba tendo uma brigaiada danada ali. E a mulher gato que estava, eu acredito, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, eu acredito que ela estava fazendo um programa com um cara ali. Sim, Tá certo, né? bem claro, Fazendo- na verdade. A coisinha tá. sadomaso rolando. Isso, exatamente. E aí ela vai na briga. Não que eu seja praticante, tá? E nada contra. É, isso aí. Distrai. Não sou chegado a um chicote, não. Sei. Não, e aí ela vai e ela se mete na briga e ela parece que já tem uma atração dela ali com o Batman, acho que é muito bem retratado também, né? E assim, poxa, a história é muito boa, cara. Essa coisa que o Fabiano falou aí do Gordon, por exemplo, o Gordon chega na cidade, ele quer ter um tira certinho. E eu acho que o Frank Miller se inspira muito no Brasil, né, para poder fazer essa história, porque é aquela coisa da corrupção no sistema, né? Que tem, eu esqueci o nome do cara, que ele mete a porrada no cara lá com o bastão. Eu esqueci o nome do. Isso. Pô, esse cara aí, meu irmão. Isso. Não bota a mão, Gordon, esse aí não bota a mão nesse cara não, que não sei o que eles estavam recebendo, o próprio comissário mesmo pede para dar um fim nele. Eu achei isso muito interessante. Eu me lembrei realmente do nosso Rio de Janeiro. Caramba, legal, cara. Os caras se inspiraram legal no Rio de Janeiro para poder fazer essa história. A história é realmente muito boa. Terceira vez que eu li o quadrinho. A segunda vez, até gostei mais do que a primeira. Eu me ative mais aos detalhes, assim, a história em si. Dessa terceira vez não teve muita coisa nova, não. Acho que só uma coisa ou outra que talvez eu tivesse esquecido. A história, como o Fabiano falou, é ali o começo ali do trabalho do Gordon ali em Gotham. Ele ali naquele dia a dia dele lidando todo com policiais corruptos, não é só a polícia, né? É todo o sistema de Gotham ali corrompido, né? O herói tentou ele já tinha o preparo físico dele, ele já tinha o preparo, ele já sabia, só que ele não sabia ali, ele estava ainda tentando ver como é que ele ia executar aquilo naquela cidade, teve que se preparar mais, assim também com... O Fabiano falou basicamente tudo, né? Agora, por que eu gosto da história? Eu acho bastante... Que a história é legal. Que a história é legal. Bem sucinto, né? O quê? Porque você gosta porque ela é legal. Assim, o que eu gosto dela? O que eu gosto dela? Gosto da arte, como eu estou dizendo. Esse tipo de arte, acho que foi a primeira vez que eu vi esse tipo de arte, assim. Senta lá com seu irmão. Assim, da época mesmo, mas eu acho que o que aqui são as cores, né? A maneira como é que elas são postas, contrastes daquilo tudo à noite, né? Aquelas cores ali à noite, acho que elas são bem, como é que eu posso dizer, realistas, elas são bem vívidas. E a história, ela retrata
aquilo que a gente meio que tem um costume de ver no noticiário, né? Isso consegue ser bem realista, né? Essa coisa toda do sistema corrupto e de um policial também tentando aquele sistema. E o Batman reconhecendo lá nos últimos capítulos de Batman 1 que ele precisa do sistema para ele poder lidar com o sistema, né? Mesmo que só o sistema não fosse corrupto, né? Ainda tem esse problema. O sistema corrupto, ele precisa de uma maneira de lidar com aquilo ali. Eu gostei muito da história, né? Já tinha gostado quando lia alguns anos atrás, décadas na verdade. E o que acontece? Eu achei interessante que ela, mesmo sendo uma revisão da origem, ela apresenta paralelos quando surgiram os super-heróis. Por exemplo, você vê lá na segunda história que o Batman não aparece na primeira, né? Ele só se torna presente a partir da segunda edição. E você só vê menção do Batman depois que alguém fala do Superman. Que o nascimento também dos dois tem essa questão dessa ordem, né? O Gordon está desde o início, porque também na origem, nos anos, né, final dos anos 30, quando o Batman surge, o Gordon é o único personagem que vem com ele desde então, né? Você vê que os 80 anos da detetive, perdão, do Batman já tem acho que 2 ou 3 anos, e esse ano que está fazendo tanto o Robin como a Mulher Gato e o Coringa estão completando 80 anos. Está saindo até lá fora algumas edições comemorativas também para cada um dos personagens. Então, assim, eu achei interessante que eles tentaram preservar algumas coisas da Era de Ouro. Mas, assim, se você não prestar atenção, você deixa muita coisa passar. Agora, vamos voltar do início, né? O que eu acho legal é que você tem os dois chegando à cidade basicamente ao mesmo tempo, e o que eu consegui interpretar da história é que, na verdade, o inimigo dos dois é a cidade. E cada um tem um campo de batalha diferente. O Batman são as pessoas que estão lá na criminalidade à noite. O Gordon são os policiais e os políticos corruptos, né? E é uma origem muito boa. Não sei porquê, mas eu acho que a DC deveria começar a parar de fazer esses retcons dela e preservar algumas origens. Eu acho que a da Trindade, do Batman, Superman e da Mulher Maravilha, não deveria mais sofrer alteração, para a gente também não ter que ficar toda hora tendo que conhecer o personagem de novo. Não vejo essa necessidade, né? Não sei a opinião de vocês aí. E muita coisa do filme Batman Begins está espelhada ali, né? Por exemplo, você não tem a cena dele caindo na caverna como no filme, mas ele fala isso quando o morcego aparece, né? O mesmo medo que eu senti na infância, eu quero que os criminosos sintam. Entre outras coisas, o ataque ao Flash no carregamento que tem na HQ também tem no filme, só que o Flash tem um porte físico bem diferente no filme, né? E assim, eu acho os dois começam ali o seu início de carreira, a amizade deles, a parceria começa antes mesmo do Gordon se tornar comissário, né? E você vê, como o Nicolas falou, que desde o início o Batman já começa a perceber que se ele não tiver aliados dentro do sistema, a luta dele não vai conseguir prosperar. Então ele começa com a parceria com o Dent, né, com a Harvey Dent, que depois também é retratado no segundo filme. E em segundo plano ele começa a parceria com o Gordon. O Gordon me parece, né, o único que não é corrupto. E é muito legal a cena deles, que é quase que uma edição toda da luta ali a SWAT contra ele no prédio abandonado,
Enquanto ele está lá dentro lutando pela vida, o Gordon está do lado de fora lutando para preservar as pessoas, né? Então, assim, são dois personagens que têm um paralelo. E é uma história assim, eu acho que intocável, não precisa mais você atualizar a origem de Batman. Acho que não precisa, é igual fazer filme e colocar nova origem. Pô, a maioria já conhece origem de Batman, não precisa estar mexendo mais. É uma história muito boa que conta os primórdios de maneira excelente, né? E antes de todo o preparo, né, como as pessoas dizem hoje em dia, você tinha um Batman falho. Batman Cavaleiro, Batman ano 1, né? É muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. É uma porcaria. Serviu de base para absolutamente nada. Isso aqui, da hora que eu tô falando, isso é um espírito do Fabiano que baixou em mim e eu tô falando. Bom, vamos lá. O Batman. Corrigindo, é uma bosta. Uma bosta. Baixa o espírito de. Walter Mercado ao contrário. Tá Walter Mercado ao contrário. Mas vamos lá. Cara, é um HQ muito legal. Muito legal. Continua atual, mais que ela tenha sido escrita lá nos anos 80, continua atual. Referência para cinema, tem referência no Batman vs Superman, no Batman Begins, aquele lance do morcego que tem nos quadrinhos, o Batman ferido, e tem referência no próprio Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller, quando ele pega e fica acuado. É uma das melhores HQs do Batman que a gente poderia ler. E o traço, né? Vamos combinar que o traço é uma coisa de maluco, né? Absurdo. É Mazzucchelli, né? Você fala David Mazzucchelli. Cara, é muito bom. É muito bom. Ah, vai lá, Felipe, vai lá. Fazendo mãozinha. Mazzucchelli. Italiano, né? Italiano. Pô, cara, não, porque esse nome ele é japonês. Japonês? Mazzucchero! Mazzucchero. Cara, é HQ muito boa, divertida de ler. Eu gosto da abordagem que tem com a Selina Kyle. Existe uma referência do Batman em torno daquela Selina ali, da questão dos gatos, da aproximação, quando ela se transforma, lá o Batman do Tim Burton, que eu acho que é até uma das melhores, uma melhor, né, que a gente viu fora dos quadrinhos, a melhor Mulher Gato, 1000 vezes melhor do que essa Mulher Gato, essa menina aí, da Anne Hathaway, né? Eu não sei se pronuncia. Só falar merda. Ela é muito... Não gostei. E tem uma coisa dessa HQ que é o treinamento, ele deixar de ser Bruce Wayne para pegar e se tornar o Batman, entender a responsabilidade dele. E você vê que não é tanto... A história não gira tanto em torno da figura do Batman, o crescimento do Batman. Ele gira em torno do crescimento do Gordon, muito mais focado no Gordon, a corrupção de Gotham e o conhecimento e o crescimento do Bruce Wayne. O bem Felipe colocou, o Bruce ele vê que sozinho ele não vai conseguir burlar as coisas, não vai conseguir burlar, não vai conseguir defender o que ele quer, porque ele vai precisar de uma pessoa dentro da polícia, né? E eu senti falta de uma coisa, eu queria muito ter visto no filme Batman Begins o Gordon dando uma surra no Flash, como ele dá no ano... Eu queria muito ver ele dando aquela surra, porque ele até fala, né? Fala que o Flash era ex-boina verde, começa a dar as qualificações dele e tal. Aí ele pega e fala, dei até a vantagem para ele, deixei o taco de beisebol, com o taco de beisebol maior do que eu, não sei o quê. Ele falou, tinha que dar vantagem. Bêbado, né? Ele fala, né? Tem que dar vantagem para ele. Ele arrebenta o Flash. E é ali que ele começa a ganhar mais respeito ainda dentro da própria corporação. E a traição dele, né? O envolvimento dele que ele tem lá com a outra policial, né? Por isso que eu falo que gira muito em torno do Gordon, até muito mais em torno do Gordon do que do próprio Batman em si. O Batman ele tem lá os pontos dele, mas eu acho que gira muito mais em torno dele. O Frank acertou muito nisso aí. O Batman 1... Frank, amigo seu? Frank?
Ele me ligou mais cedo, a gente estava batendo papo, ele me chamou para tomar um café, mas eu falei, não dá não, tô fazendo pão depois. Hã? Gordon. Vocês chamam ele de Frank Miller, né? Eu conheço ele como Frank, às vezes e o Tinho também, ele atende. Era isso que eu tinha para falar. Então, Você fez um comentário sobre o caso do Gordon. Se fosse hoje em dia, não ia poder ter o caso, senão ia ter processo de assédio. Seria processo de assédio, mas na verdade não é bem um processo, não seria bem um processo de assédio, porque é ela que começa a se interessar, tal, e quando vai ver, tá rolando. Acho que é o primeiro beijo até no dedo, tal. É um interesse mútuo, né? Não tem. Oi? É um interesse mútuo, né? É um interesse mútuo, tanto que eles querem até utilizar isso para poder acabar com o Gordon, né? Porque ele está fazendo uma verdadeira revolução dentro do departamento, e quando ligam para lá, ele já tinha contado, aí a mulher dele atende e fala assim, você não precisa ligar de novo não, porque eu já sei. Então, assim, é bastante... Não me incomode mais, por favor. Não me incomode mais. E no final, outra coisa que a gente esqueceu... Pois não. Desculpa, mas essa cena, ela, dá pena, né? Ela no telefone e ele no fundo com aquela cara de... Ele olha assim, ele fala, caraca, olha a merda que eu fiz, caceta, fogo. E tem uma outra coisa, referência do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, aquela coisa ali da queda ali, da caindo, aquilo ali é do Batman no 1, aquilo ali é puta de uma referência. E isso é que é legal, né? Muita referência Batman Begins, o Batman do Tim Burton, o Batman Retorno, o Cavaleiro das Trevas, o Batman vs Superman, o Bruce caindo, aquela coisa, o tiro, a morte dos pais do Bruce Wayne, que aparece a pistola quebrando ali as esmeraldas, não, aquelas pérolas, né? Bacana. E ele é bem sombrio, esse Batman, né? Ele é bem sombrio. Você não vê tanto ali eu não sei se depois de um tempo você começa a analisar. O Nicolas falou uma coisa que eu parei para pensar. Eu já tinha pensado isso há um tempo, mas eu nunca tinha externado isso com ninguém. Você se preocupa porque é um ambiente tão pesado, e você falou em filhos, é um ambiente tão pesado, como é que uma criança consegue se adaptar àquela situação, né? Como é que você pega e vê aquele Batman tão pesado, com meio de prostituição, drogas, corrupção? Como é que você consegue colocar uma criança ali para poder ser, né, um ajudante, ele vê aquilo tudo? Né? É complicado, né? É uma coisa bem pesada, né? O que vocês acham? Você falou dessa forma assim, a Gotham ali, um pouco de como ela é retratada, ela termina até lembrando um pouco, mas é Starling City, né? Ou Star City, ou Seattle. Sim. Porque Gotham a gente sabe que tem aquela corrupção, mas acho que acima da corrupção que se tem em Gotham, a gente tem a visão de vilões psicopatas, loucos, né? Tanto que a gente já remete ao Asilo Arkham. Eu acho que essa visão de corrupção, eu acho que a gente tem mais da cidade do Arqueiro Verde. Não, sim, eu entendi, Nicolas, entendi, mas o que eu estou falando é o seguinte, é você colocar um adolescente, você colocar o Robin, acho que o Dick, quando ele começa a ser Robin, ele não tem o quê? Não deve ter, sei lá, não tem 14 anos, 13, por aí, né? A ideia que se dá. Como é que você vai colocar uma criança para poder combater o crime, cara, nesse tipo de ambiente pesado, né, cara? Pesado. Você começa a analisar esse Batman e você chega a uma conclusão de que não caberia um Robin ali. Quem em sã consciência vai colocar
vai ficar com um cara desse subindo nos telhados, entre balas e tiros, entre prostitutas, e ter um senso de justiça e tal. E o Batman entra no prostíbulo, vai ter aquele montão de mulher pelada, né? Seminua. O Robin vai se preocupar e dar porrada, não vai pensar e falar assim, poxa, dá pra, pô, bicho, como é? Mora só eu e Bruce nessa mansão grandona, fica complicado. Na flor da adolescência, complicado, né? Se a gente se envereda por esse pensamento, dá pra levar isso até pra... Não precisa ser só em Gotham, né? Acho que com qualquer herói mirim, né? Abaixo dos 18 anos. Uma coisa que eu gosto do Ricardito, principalmente a fase dele acho que é o Daniel O'Neill, acho que é o Daniel O'Neill que escrevia ele junto com Lanterna, né, Felipe? Era o Daniel O'Neill, né? Sim. Cara, a Ladi tá confirmando também. Essa fase e que ele tem o problema com as drogas, que eu achei aquilo muito legal, tem problemas com as drogas e tudo mais. E o Dick ele nunca teve esse tipo de problema. O Dick sempre foi muito correto, muito mulherengo, mas também muito correto. Um senso absurdo. Em nenhum momento ele se sentiu tentado a nada. Tem uma história que eu estava relendo, que é até do Neil Adams, é o Daniel O'Neill que assina. O Daniel O'Neill que assina, em que aparece um garoto que o Bruce adota esse garoto depois começa a fazer coisas, ele começa a fazer algumas coisas, mas ele na verdade está querendo roubar o Batman, e ele faz as merdas, e o Dick assume as merdas que ele faz. Fala, não, fui eu que peguei e fiz, tal, não sei o quê, e o Batman fica com aquilo, mas ele tem esse senso assim de justiça. Eu queria que o Dick tivesse sido, sei lá, passasse por isso, esse tipo de corrupção, esse tipo de problema, porque ele não teve. O que a gente sabe é o Ricardito, o Wally, que teve problema com ganhar dinheiro, mas já estava adulto, mas eu lembro de sidekicker, que só teve problemas, foi só o Ricardito. E o Jason Todd, que era bobo, né? O Jason Todd era aquela criança revoltada, aquele revoltado sem causa, era bobo, era chato, tanto que matam ele. Né? Depois é que ele se torna maneiro com o capuz vermelho. Eu acho que é muita questão também de uma questão de época, né, o Alamin? Porque você vê que hoje em dia ninguém faria mais aquilo. Você colocar um adolescente, tudo bem. Acho que o Batman queria canalizar o desejo de vingança do Dick, porque ele também passa por uma situação parecida, né? Tem os pais assassinados. Mas assim, ninguém vai botar qualquer pessoa, independente de ser adolescente, num uniforme colorido para chamar a atenção, para ser um alvo no meio da noite, né? Então são coisas que assim, na época passaria, hoje é diferente. Eu pensei nisso há um tempo atrás, eu lendo, fiquei pensando nisso. Cara, será? Como é que... Não caí naquela história de você ver que não cabe o Robin. Cabe. Robin ali. Não dá para ter vamos dizer, o Robin ele foi incluído para ter, né, um certo frescor nas histórias do Batman. As histórias do Batman eram muito pesadas. Mas ali não cabe mesmo. Felipe, eu queria comentar um negócio que você falou aí, que eu achei muito interessante. Que você está falando que a origem do Batman seria uma origem definitiva. Né? Assim, a origem da Trindade. Batman, Superman, Mulher Maravilha, essas origens da década de 80, Frank Miller com Batman, a Mulher Maravilha com Jorge Pérez e o Superman com John Byrne, seria a origem definitiva. Eu concordo contigo. Só que eu li uma coisa há algum tempo atrás, que a gente até comentou lá no WhatsApp, que é o Batman Terra. E é uma abordagem bem diferente do ano 1, que não foca no Gordon, foca no Bruce e principalmente no Alfred, né? E eu achei ali, cara, seria uma origem também muito boa.
Se os caras fizessem a origem do Batman daquele jeito, iria ser tão boa quanto essa origem aí. Só que, lógico, ali, como é uma terra paralela, praticamente ninguém aproveitou nada daquilo no cinema, ou na animação, nem nada, né? O Terra 1 ele fica como uma coisa canônica. O ano 1, aliás. O ano 1 fica uma coisa canônica. Mas o Terra é uma coisa fantástica. O Alfred, do jeito que retrata. Eu nunca imaginei de ver o Alfred lutando contra o Bruce, né? Que é um papo que a gente vai ter aí depois. Mas eu só estou comentando isso porque eu achei interessante o que você falou. Só que eu lembrei do Terra 1. Cara, a origem do Batman do Terra 1 é tão boa quanto a do ano 1. Talvez alguns prefiram o ano 1, talvez outros prefiram o Terra 1, que é muito bem retratado. E detalhe, que nenhuma das duas origens tem o Robin. O Júnior estava falando do Robin. Nenhuma das duas origens tem o Robin. É só isso que eu queria comentar. Eu acho interessante assim, Alani. Dá até para você chegar assim, trazer para um desenhista mais novo retratar, né? Um desenhista da atualidade retratar essas origens ali do pós-Crise nas Infinitas Terras. E acrescentar uma outra coisa. Teve avanços tecnológicos que na época dessas origens não tinha. Acrescentar aspas, né? Também não vai alterar em nada. No máximo, as pessoas tendo fotografia borrada do morcego gigante andando por Gotham. No máximo isso, né? Mas, assim, eu não vejo motivo para mexer, que eu acho até que em Novos 52 nem apresenta... Ah, não, depois tem uma edição só de origens, né, dos personagens. Né? Aí depois tem alguma coisa nesse sentido. Mas ali, pô, os três ali eu acho intocável. Só esse comentário. Então, eu realmente não posso opinar. Mas eu acho que no primeiro ano do Batman, para você introduzir o Batman, vocês veem que ele está ali tentando aprender como fazer aquilo acontecer. Ele está sendo uma criança, está lutando, está combatendo junto. Ele tentando se instruir, né? Não tem como ele estar instruindo uma criança. Então eu acho que não encaixa ali um Robin naquela história. Eu fiquei curioso em ler essa Batman Terra 1. Até porque acho que o período também que passa também a história também do Batman 1, acho que o Dick teria bebê, ou nem teria nascido ainda. Dá para fazer. Uma outra coisa interessante, Alami, se você parar para pensar no próprio ano 1, quando aquela adolescente Molly, eu acho o nome dela, que ela até aborda o Bruce disfarçado, né? Quando ela ataca ele vai e se defende. Ele não é extremamente agressivo, né? Mas se defende. Então, de repente, por ele não ter tido uma infância normal, ele não consegue entender que as outras crianças precisem ter, né? Verdade. Verdade. Essa olha, se eu não me engano, ela está presente até agora ela aparece nas histórias do Tom King, até. É uma amiga da Selina Kyle. Agora, sobre essa parada que vocês estavam falando aí, uma coisa, a gente tem que lembrar que a Bárbara, então, a gente fala assim, a Bárbara, filha do Gordon, a Bárbara, ela, não sei agora no 952, que eu não acompanhei, mas a Bárbara, ela é filha adotiva do Gordon, né, cara? Ela nunca foi uma filha consanguínea do Gordon. E assim, sobre essa questão do Robin, eu acho que o Robin não cabe. Eu acho que o Robin não cabe num ano 1, justamente por conta de que, assim, quando o Batman vem a pegar o Robin, ele já está muito mais sisudo, né? Ele já é um cara mais fechado, mais negativo, e aí o Robin vem para contrabalancear essa ideia, né, do negativismo dele. E existe uma experiência ali, né, cara? O Robin, ele pega o Dick para poder treinar,
devido ao trauma que ele teria passado, e ele fala, pô, cara, eu vou ajudar esse moleque aqui e tal também, que é bem parecido com o que ele passou. Então, eu acho que assim, não cabe um Robin em ano fazer isso é uma loucura. Agora, sobre o que o Felipe falou, sobre as origens serem definitivas, cara, é o que eu estava falando até sobre a questão da revista que o Alami me emprestou, do Batman O Último Cavaleiro. Cara, eu gosto dessas coisas assim, quando tenta reinventar, quando tenta recriar. O grande problema é você recriar querendo fazer a obra-prima. Não dá, cara. Acho que assim, a origem do personagem ou o futuro do personagem está ali escrito. Você sabe como é que vai ficar. Os grandes medalhões já fizeram isso. Agora, você pegar e fazer uma brincadeira, eu acho que é legal, eu acho bacana. Você pega aí o especial, aí a gente está falando de Elseworld. Eu acho que funcionam essas origens diferentes nos Elseworlds, né? Você pega aí The Nail, né, o prego, pô, é muito legal, é muito bacana. Pena que o exercício mental ele vai até um limite. Eu fico meio decepcionado com algumas coisas quando eu leio, porque eu esperava que os caras pirassem, sabe? Eu esperava que os caras fossem ao extremo do que mudaria. E do The Nail você vê isso. Até um certo ponto, a não inserção do super-homem como Clark Kent, como repórter do Planeta Diário e tudo mais, faz mudanças no status quo do país, né, e dos heróis. Porém, ela não pira o suficiente. Chega um momento que ele se sente obrigado a trazer um super-homem para a realidade. E aí é um super-homem como o super-homem da linha normal. Não tem diferenças. E já você pega o Superman da Foice e o Martelo, o cara pirou, o cara foi além. O cara falou assim, o Mark Millar ele fala assim, cara, o cara mudaria o status quo do relacionamento União Soviética, Estados Unidos, socialismo e capitalismo. Isso seria mudado com a existência de um super-homem. Então, eu acho que o único problema em você recriar origens é você não ir aonde você tem que ir. Não adianta você falar assim, tá, eu vou criar uma origem onde o Batman não é o Bruce Wayne, é o Thomas Wayne que sobreviveu e decidiu virar um vigilante, né, do crime. Flashpoint. É o que acontece em Flashpoint. Não adianta você fazer isso e transformar ele no Batman igual o Batman do Bruce Wayne. Você tem que fazer ele virar o Batman que ele é no Flashpoint, que ele é agressivo, ele usa arma, ele é muito mais paranoico, ele é muito mais negativista. Então eu acho que nesse ponto, quando você pega uma origem e você recria, você tem que recriar tudo. Não adianta você recriar para chegar no mesmo ponto que o cara que fez a origem chegou. Você não está fazendo nada de novo. Você está, só dizendo assim, eu vou botar minha cereja nesse bolo também. Eu acho besteira. Eu gosto de Ano 1. Ano 1 ela veio depois de Crise nas Infinitas Terras, que tinha vindo para organizar, né, o universo da DC Comics, que estava muito bagunçado, com muita terra paralela e muitos acontecimentos. E acho que ali está uma origem. É a origem do Batman definitiva. Você não tem que ficar refazendo, recriando. A origem do Superman é a origem definitiva, cara. Eu ainda reluto um pouco com a origem da Mulher Maravilha, né? Porque a gente tem aquela questão da Hipólita que trabalhou com a sociedade e tudo mais. Então eu acho que o da Mulher Maravilha acaba que os caras meio que maltratam um pouquinho, né? Não sei se é porque ser um personagem feminino e tudo mais na Trindade, mas os caras maltratam um pouco a Mulher Maravilha, né? Em questões de fazer bons arcos, fazer boas histórias, dar mídia para ela. E a personagem ficou tão boa no cinema, né, cara? Ficou tão forte. Mas os caras ainda continuam no quadrinho. Eu acho que ela não é uma personagem que as pessoas conseguem pegar e, putz, cara, essa mulher é foda, eu quero ler mais coisas da Mulher Maravilha. E aí os caras vão brincando com a origem. E eu acho que não são os 3 medalhões, como o Felipe falou, que merecem ter as origens respeitadas. Eu acho que
a origem do Lanterna Verde, do Hal Jordan, né? Que é o Lanterna que a gente mais conhece, que é o mais contemporâneo nosso, eu acho que tem que ser mantido, eu acho que não tem que ficar inventando, botando historiezinhas aí no meio. O John Jones, né, o Caçador de Marte, sinto muita necessidade que alguém trabalhasse direito o Gavião Negro, que, putz, personagem bom pra caramba, e aí esses rolos com origens dele acabam que tornaram o personagem pedante, chato, ruim de ler pra caramba. Os caras ficam lançando série dele e cancelando a rodo porque ninguém consegue trazer o cara como tinha que ser, cara. E o cara é um guerreirão, é bacana, entendeu? Então eu acho que essa questão das origens, salvo os Elseworlds, né? Tem que fazer igual o Felipe falou, tem que deixar lá. Fez, deixou. Não vamos tentar inventar nem botar a nossa cereja do bolo ou o nosso enfeitinho ali na história. Deixa a história. E eu já sou contra esse negócio dos caras ficarem, cara, refazendo. Toda vez que vai começar uma série, eu tenho que recontar a origem do Super-Homem, eu tenho que recontar a origem do Batman, eu tenho que. Cara, não precisa disso. Cara, já tá no inconsciente coletivo das pessoas. A gente sabe, se você pegar um garoto hoje, da idade da minha filha, 8, 9 anos, cara, você vai perguntar para ele como é que o Batman virou Batman. Ele sabe que o Batman virou Batman porque mataram os pais dele no beco do crime. Pode dar uma variada por causa dessa brincadeira. Uns botam como se fosse o Coringa, outros botam como se fosse aquele Jack Napier, né? Pô, não é todo mundo que sabe, não. O que, o querido? As origens, assim, a maneira como você tá falando. Cara, mas não tô falando. Agora você quer saber de Marvel, é tudo Marvete. Cara, eu não sei. Eu acho que o cinema deixou muito visível como é que é a origem dos caras. A gente já teve isso. Não faz muito tempo que a gente teve Batman Begins, que recontou a origem dele. Não faz muitos anos que a gente teve aí o Superman Homem de Aço, que recontou a origem do Homem de Aço. Recontou a origem do Kal-El. Então, a gente não tem. O cinema deixa a memória acesa. A gente não precisa. Se o moleque pegar a revista do Super-Homem hoje e do Batman, ele sabe qual é a origem. Você não precisa recontar. O moleque viu no cinema. Entendeu? Assim, a origem, eu não sei se eles vão de fato saber, mas eles sabem, pelo menos de maneira rasa, a personalidade ali, o que mais se destaca no personagem, da maneira como ele vai agir, pode até ser isso. Aí nisso eu concordo. Agora, uma origem de fato, que saber a origem é tipo, o cara veio lá do planeta de Krypton que explodiu. Não, pra mim a origem não é só isso. Pra mim a origem se você parar pra pensar, todo o processo dele até ele chegar à metrópole. Cara, mas aí coisas assim, entendeu? Pra deixar o leitor mais por dentro. É isso que eu quero dizer. Mas aí, Lucas, se você for parar pra pensar dessa forma, nenhum de nós sabe, porque toda hora tá mudando, entendeu? Porra, o John Byrne lá atrás falou que o cara não veio um bebê no negócio, veio um saco de porra que foi metabolizando e criou um bebê próximo de chegar na Terra. Então, assim, se você for parar pra pensar, qual é a origem do Superman? Eu não sei. Vale a última? Então eu vou ter que ler 952 e saber o que foi feito. Qual é a origem do Batman? Vale a última ou vale ano 1? Renascimento. Hã? Tu esquece de Renascimento, velho. Ué, não foi a última coisa que tá rolando? Renascimento quase não tem alteração de origem, é uma sequência, só muda a abordagem, né? Você tem Superman renascido, e logo depois desse renascimento dele, quando eles unem em tese, o pós-crise com os novos Superman azul com Superman vermelho, você tem ali recontado pelo Dan Jurgens, você tem ali ele recontando, meio que se baseando no que o Geoff Jones fez lá com Identidade Secreta.
Tem ali uma recontagem ali Agora eu vou. Tem agora. Agora eu vou deixar o Alani puto. Quem é Dan Jurgens? Cara, o cara só fez merda. Eu não tenho uma coisa bacana de Dan Jurgens. Cara, eu escuto assim. Quer uma revista emprestada? É, legal, me empresta. É o Dan Jurgens que escreve. Não, obrigado. Pode jogar fora no lixo. Eu não quero, não. Cara, eu não consigo gostar do que esse cara faz, cara. Entendeu? Posso responder você. Fala aí. Dan Jurgens, ele é um cara que tudo quanto é história, menos lá atrás, tudo quanto era história que tinha, ou seja, a sua assinatura, ele tinha que enfiar o Gladiador Dourado no meio. Nossa! Porque era o personagem que ele criou pra Liga, cara. E aí eu já tive que botar a porra do Gladiador. Por exemplo, o Dan Jurgens, ele conseguiu pagar a morte do Superman. Em que o Superman dá um soco no Apocalipse, o Apocalipse dá um soco no Superman, um mata o outro. Cara, eu só tenho uma coisa de muito, muito criativa na morte do Superman. Que pouca gente, aquela coisa, pouca gente entende. Se você for ler ela do começo ao fim, você percebe que ele vai tirando de uma quantidade de páginas, ele tira um quadro. Chega um momento que ela vira uma história só de splash pages, só de cenas de páginas de um quadro só. E ele faz isso gradualmente. Ele vem com muitos quadros, aí vem para 6, vem para 5, aí 4, 2, e aí por fim ele termina sempre com uma pancada, tá só a pancada, que é uma bosta, aquele final é uma merda, e você vai lendo, falando assim, cara, o final vai ser... O filme, nisso aí, ninguém pode brigar comigo, mano. A morte do Superman no filme é muito mais maneira do que no quadrinho. E no desenho animado também. No desenho animado, O Reino do Super-Homem e a Morte do Super-Homem, porra, é muito maneira aquela cena. Dá vontade de falar assim, cara, escreve essa revista aí que eu vou comprar pra ler. Muito melhor. Pessoal, eu queria levantar uma questão aqui com vocês aqui. Eu também não li a morte do nascimento do Superman, então eu não vou comentar. Não, eu queria comentar em relação ao Robin. Por exemplo, o pessoal falou aí que o Robin realmente não caberia no ano 1, né? A gente concordou, realmente não caberia. Mas vamos lá, aí o Felipe, o Fabiano, o Júnior, todo mundo, o Nicolas falou assim, o Robin ele foi criado para equilibrar entre aspas, a loucura do Batman, aquela coisa de querer vingar todo mundo, né? Oi? Não foi eu que disse isso aqui. Não, tudo bem, alguém falou aí. Beleza. Sim. Só que assim, o Robin hoje em dia, que é o Damian Wayne, que é o filho do Batman, eu acho que ele é mais psicótico do que o próprio Batman, cara. Mano, o Damian Wayne é um pé nos culhões. Vamos falar a verdade. O Damian é o Robin mais babaca que inventaram. E olha o que eu tô falando, incluindo o Jason Todd. O Jason Todd conseguia ser um Batman mais bacana, porque ele é chatinho, ele é enjoadinho, ele é não sei o quê, mas ele era metidinho, mas ele, no final das contas, fazia o serviço. O Damian Wayne é um pé no saco, mano. Quando falaram assim, mataram o Damian Wayne, eu falei, puta, graças a Deus. Aí falaram, mas trouxeram o cara de volta. Eu falei, puta merda, eles têm que fazer cagada no final. E, cara, fala aí, Nicolas. O lance não era nem esse, não. O que eu queria colocar aqui é o seguinte, que talvez, tá? Vamos imaginar que o Damian Wayne, com a sua personalidade, cabesse no ano 1. Talvez. Não. Talvez a personalidade de um personagem como o Damian poderia caber. Mas o Robin, não, cara. Não dá pra caber um Robin em ano 1. Ano 1 é o cara tendo origem. Não tem como ter a origem de um super-herói com ele já começando falando assim pro moleque. Vem cá, garotinho, senta aqui no meu colo. Vou te fazer ser o meu ajudante.
vou te dar pirulito. Não tem como, cara. Até porque, assim, a origem do Batman é muito psicológica. Ela é muito dentro de trauma, de infância e tudo. Não dá pra tu ter trauma dividindo com os outros. Não é terapia de grupo. Não dá pra você falar assim, mano, eu tenho um trauma e vem cá, garotinho. Aí, cara, vira pedofilia na moral. Porque tu fala assim, cara, eu tenho um trauma de infância e vem cá, garoto. Eu vou te botar aqui com um shortinho verde e, velho, não rola. O Damian, começa assim, o Damian é agressivo, não sei o quê, tudo bem. Eu acho ele licença da palavra, o Damian é um pau no cu, porque, cara, personagemzinho pedante, chato. Eu tava lendo em Scan, os filhos do Superman do Batman, né? Não lembro o nome da porra da série. Mano, ele fica o tempo inteiro esculachando, de viadagem com o Jonathan, né? E o Jonathan, cara, dá vontade, porra, falar assim, irmão, vocês estão escrevendo o quê? Porque aí você pega o Jonathan, ele é um imbecil, cara, um garoto da atualidade, de hoje em dia, mesmo sendo criado pelo Superman, não seria um idiota como o Jonathan é, cara. Ele é um idiota. E o Damian fica o tempo inteiro esculachando ele, maltratando ele, e ele fica assim, não, mas a nossa amizade é igual a amizade dos nossos pais. Mano, pelo amor de Deus, não consigo gostar nem do Jonathan, nem do Damian, porque são dois personagens e deve ser para essa geração nova mesmo, porque essa molecada de hoje em dia tá meio esquisita. Mas, velho, são dois personagens muito chatos. Eu prefiro que botassem e assim, Tim Drake é um Robin tão maneiro, e aí os caras foram, não, vamos fazer o moleque alçar voo sozinho. E aí sumiram, acabaram com o personagem. Acabaram. Eu vou falar, Fabiano, um negócio pra você, Fabiano, de coração. Você tava falando aí, eu tava prestando atenção do sidekick do Felipe. Que ele apareceu ali. Ele apareceu, o sidekick do Felipe apareceu, tava prestando atenção dele. Mas eu gosto do Damian. Se você não gosta, é gosto. Mas eu gosto do Damian, acho. E aquilo que eu falei, eu só acho que esse período, esse Batman não dá para ter o Robin, não ficaria legal, não seria interessante. E aquilo que eu sempre falo, para mim o Batman não é uma pessoa normal. A galeria de vilão dele, todos eles têm algum problema, alguma psicose. O Batman é psicótico, o Batman é maluco. E a grande maioria dos vilões também são. Pô, tem um que é controlado por um boneco. Porra, o ventríloco é controlado pelo boneco. O Scarface que manda nele, porra. Pô, então... Cara, eu acho que assim, Ano 1, ele tem essa primazia toda, porque não tem vilão, não tem super vilão. A gente está falando ali sobre criação de um personagem, né? A origem de um personagem. E aí, quando você bota nesse ponto a origem do personagem, velho, não precisa ter um vilão. É igual Superman. Se você pegar e olhar a origem de todos os personagens, não tem vilão, não tem um super vilão, tem uma motivação. Arranjar a motivação. Super-Homem de 78, o filme... Cara, pra mim, ele funciona muito bem ali, a questão dele do Luthor sacanear ele. Não tem um embate, não tem o Luthor sacanear ele de outro jeito. Fala, olha, eu vou destruir a Califórnia porque eu vou conseguir fazer Luthorlândia, eu não lembro lá, acho que é Nova Califórnia. Luthorlândia. É a Nova Califórnia. Né? Isso, Nova Califórnia. Não tem necessidade, você não tem necessidade de um embate grande, um super vilão. Porque isso que me deixou chateado com o Batman vs Superman. Eu acho muito engraçado que a gente fala de Batman, de Superman do Reeves, e aí a gente vai falar do Luthor. A primeira coisa que me vem na cabeça é o dublador brasileiro gritando, Senhorita Taximater, Senhorita Taximater. E, cara, era muito hilário aquilo. Era galhofada legal. Eu gostava demais daquilo. Mas assim, eu acho que Batman Ano 1 é bom porque você vê o Batman no começo
Você não tem vilão, não tem suporte. Você não vê o Alfred falando assim, senhor, o Batirangue, o não sei o quê. Não, cara, é o Batman saindo no braço com alguns vilões mequetrefe e tomando porrada e a gente vendo tudo em volta de Gotham se formando, cara. O final é muito maneiro. O Gordon em cima do telhado falando sobre o Coringa. Que vai aparecer o Coringa. Ele fala, Coringa é um nome engraçado para vilão. Daqui a pouco meu amigo aparece aqui para me ajudar com essa situação. Então, assim, cara, Batman no 1, ela começa uma coisa. Você não precisa ter até a Mulher Gato ali, você não precisa, mas ele meio que funciona como também uma origem para Mulher Gato. Mas até a Mulher Gato não precisava, e ela nem aparece ali como vilã, ela aparece ali como uma personagem para mostrar assim, olha, os vilões já estavam por ali. Os caras que vão se tornar vilões, eles estão por ali por Gotham já. Mas, cara, eu acho que a genialidade do Miller, e aí eu não falo só em relação a ano 1 do Batman, eu falo Demolidor da mesma época, junto com o Mark Kelly, é essa questão, cara. Ele não precisa de um super vilão para fazer a história ficar muito boa, porque ele é muito bom escrevendo sobre pessoas e sobre vigilantes, pessoas com coisas que estão ali acabando com elas. A queda de Murdoch, ela funciona muito bem, porque não é uma história do Demolidor contra o Rei do Crime. É uma história do Matt Murdock ali sofrendo todo tipo de agressão, todo tipo de humilhação, todo tipo de opressão para destruir o homem Matt Murdock. Não é só o Demolidor, né, cara? O Rei do Crime faz toda uma trama para destruir tudo que está em volta do Matt Murdock. Então não adiantava ele bater no Demolidor, porque ele ia se curar e com o tempo, beleza, me curei, volto, continuo sendo o Demolidor. Mas nesse caso não. Ele vai destruindo todo o universo. Karen Page, Fogg e a empresa de advocacia, ele destrói o homem. Aí está a genialidade do Frank Miller. Em ano 1, ele faz a mesma coisa. Ele vai lá e vai ao inverso, né? Em vez de ele destruir o personagem, ele vai construindo o universo em volta do Batman, para todo mundo entender como tudo foi se compondo ali em volta. Não é só o Batman. A gente não está falando ali da origem do Batman. Bruce Wayne, um garoto que os pais morreram, assassinados, e aconteceu tudo que aconteceu e ele se tornou o Batman. Não. A gente está falando sobre Bruce Wayne, um garoto que sofreu tudo isso, e nesse mesmo período tinha um sargento Gordon que estava chegando na cidade, queria lutar contra o crime do jeito que estava acontecendo ali, e lutar contra a corrupção na polícia, e ele também estava passando por dificuldades, por uma questão de traição no casamento. E aí você tem uma máfia que poucas pessoas usam. Eu não sei por que é tão difícil usar mafioso comum em Gotham City. Isso é tão maneiro fazer história com mafioso. E aí você pega ali os Falcone e tudo mais, os mafiosos manipulando. O cara vai construindo. A genialidade do Miller, para mim, em ano 1, está nisso. Ele vai construindo toda a Gotham City que você precisa entender para hoje você ler o Batman e falar assim, putz, quando você lê ano 1, cara, você lê o Batman hoje, você fala assim, cara, eu entendo o personagem. E eu vou dizer assim, se tirassem um pouco dessas bizarrices de Batirangue, Batigás, Bate não sei das quantas, eu tenho 10 milhões de carros, eu tenho 50 aviões Batman, eu tenho um Bate-plano, um Bate não sei o quê, ia funcionar muito mais divertidamente, porque ele ia ser simples. E a gente ia voltar à simplicidade do Batman detetive, o cara que vai lá e investiga dentro das coisas reais. E aí você ia ter uma coisa muito mais verossímil, muito mais gostosa de ler do que essas bostas aqui. Eu acho muito complicado, e vocês me desculpem que eu falo pra cacete mesmo, mas eu acho muito complicado quando você pega um cara e você dá muito poder pro cara, ou muitas armas pro cara, e daqui a pouco, um bandideco com a porra do martelo dá uma porrada no cara e desmaia o cara. E você fala assim, caralho,
O cara não tinha uma armadura de Kevlar, não sei o que, das quantas. O cara tem tecnologia para uma porrada de coisa, mas ele não pensou que alguém pode dar uma martelada na cabeça dele. Ele é um cara tão despreparado. Então eu meio que me incomodo, e aí eu volto para a genialidade de ano 1. É que assim, cara, o cara não tá preparado. O bandido pega a televisão e dá na cabeça do Batman. É muito engraçado isso. O Batman tá segurando o outro bandido lá pro cara não morrer. E ele tá tentando puxar e vem um bandido, pega a televisão que ele tava roubando e dá na cabeça do Batman. E o Batman, porra, o cara batendo. Eu tenho que bater nos caras e salvar o amigo deles. Então, assim, é isso. Cara, é muito divertido. É muito mais divertido que você vê. Ai, o Batman pega, lança um batirangue, prende o cara, e o outro ele já para com um soco, com um tiro, com uma voadora. Tá, e aí? É irreal. Eu leio o quadrinho, não é pra ver a realidade. Sim, mas, cara, não precisa ser muito fora da realidade para poder ser divertido. E aí a gente pega essas coisas todas, vamos pegar Queda de Murdoch e a fase do Frank Miller com o Mark Kelly no Demolidor, cara, é extraordinária. E é história de rua, é história de prender bandido, caralho, apagão em Nova York, e aí começaram as gangues a brigar, e o cara... Mano, é muito bacana. Eu não sei. Alguém pode falar assim, o Fabiano é meio boomerzão, gosta de coisa antiga só, não gosta do que é novo. Mas o que é novo é legal. Só não pode pirar, não pode sair da coisa e esquecer essas coisas tão maravilhosas que os caras fizeram. Uma coisa que eu acho que está faltando a roteirista e até editor também é chegar assim, nós temos esse parâmetro aqui, ó. Nós temos que trabalhar aqui dentro. Não pode sair disso, porque senão tu vai ter que reescrever teu roteiro, redesenhar a tua história. Tipo, é o que você falou. O cara todo cheio dos equipamentos, todo preparado. Vem alguém, acerta ele com o martelo, isso foi um erro de continuidade. Isso não pode deixar passar. E não que você tenha dito isso. Não é uma falha de personagem, não é uma falha de quem escreve. Aí são esses problemas que a gente atravessa. Desculpa, Alaninha, você ia começar? Eu achei interessante o que o Fabiano falou, mas eu acho que para alguns casos, tipo o Batman, com a sua magnitude, ele deixou de ser um herói urbano para ser um herói praticamente líder de uma equipe da Liga da Justiça. Tanto que na Liga da Justiça todo mundo fala, olha, Batman, você tem um plano, todo mundo se vira para ele, é o cara que realmente organiza tudo. Então, acho que para as missões da Liga da Justiça, o Batirangue, que de repente o Batman vai enfrentar Mongul, ou o Batman vai enfrentar Brainiac, não sei. Cara, aí eu vou entrar numa outra discussão contigo, que é o seguinte, tá? Batman vai enfrentar Mongul. Batman não vai enfrentar o Mongul, sabe por quê, mano? Porque o único cara, eu tava discutindo isso agora no Facebook com o André, que foi amigo nosso amigo nosso do Baixada Comics, ele é daqui de Cabo Sul, eu tenho ele no Facebook, eu botei assim, fale alguma coisa polêmica, né? Vamos criar polêmica aqui. E aí ele falou assim, Grant Morrison não, é superestimado. Eu falei, você é um cara mau, cara. E ele falou, não, aí ele foi listando as coisas que o Grant Morrison fez e falou assim, Liga da Justiça é bom só. Extraordinário é um homem animal, o resto não presta. E eu falei assim, cara, entrando nessa questão, o melhor cara que escreveu Liga da Justiça contemporâneo, Grant Morrison, sabe o que ele faz com o Batman? O Batman não briga com o super vilão. O Batman é o líder da equipe. Ele fala, Flash, você faz isso. Superman, faz assim. Lanterna, faz assim. E ele tá aqui atrás, não é que ele seja inútil, mas ele tá aqui atrás mostrando que o poder dele está na genialidade dele de prever tudo e tentar usar o melhor da equipe. Ele não precisa brigar contra o Mongul. O Mongul vir para cima dele, ele vai usar outras artimanhas. Porque aí entra onde essa questão que a gente está conversando, que o Felipe falou, você tem que ter parâmetros aqui, se passar disso, irmão, você vai reescrever essa porra. Porque se você bota numa história que o Batman enfrenta o Mongul, o Super-Homem fica desvalorizado. Você começa a ter que criar personagens que o Super-Homem enfrente e que seja acima deles. Quer ver uma coisa? E aí vamos pro Grant Morrison fez cagada para mim. Uma coisa que não fez cagada e não fez, porque ele soube usar a ferramenta.
O Batman não tem que enfrentar o Darkseid, como ele fez em Crise. Porém, o Grant Morrison usou de metalinguagens, de aquelas usos de ácido que ele faz, para poder explicar por que o Batman, qual é a genialidade que o Batman teve, a armadilha que o Batman fez para poder usar contra o Darkseid. Porém, ele se fode. Ele fala, mano, eu vou aqui, vou acabar com o plano do Darkseid, porém, eu tenho que me sacrificar. Então, o Batman é o cara que ele sabe, os meus limites são humanos. O que eu tenho acima desses caras aí é a minha inteligência, é o meu preparo. Então, eu tenho que mostrar. Tanto é que vocês lembram, claro, toda a galera que lembra, a invasão dos marcianos brancos. Eles pegam toda a liga. E aí eles falam assim, só falta um. Quem é? É o Batman. Ele é um humano comum. Aí ele fala, o Super-Homem fala o quê? Ele é o mais perigoso de nós todos. Por quê? O cara tem artimanha para pegar todo mundo, velho. Então, ele não precisa de bate-rangue, bate-robô, bate-armadura. Não, velho. O Batman é o cara que ele vai pensar antes e vai falar assim, irmão, eu tenho que enfrentar o Super-Homem, eu vou inventar uma armadura que aguente porrada, mas eu tenho que ter uma balazinha aqui de kriptonita com gás, com peido de kriptonita, para enfraquecer o cara. Porque senão não adianta nada a minha bate-arma, minha bate-armadura e o cacete. Então, se você não tiver um pensamento lógico dentro das histórias, você para de... E aí, o Alani, você começa a pensar num outro nível. Se o Batman é o cara tão foda que vai enfrentar o Mongu, velho, paramos de ler Batman enfrentando bandido em Gotham City. Tava pensando nisso enquanto você falava. Não é, Felipe? O que acontece? O Batman... mas a utilização do Batman na Liga da Justiça sempre foi calcada ele ser estrategista. Batman, o Liga da Justiça versus Vingadores é isso. Tanto que ele, no momento ali que começa o combate, ele vira para o capitão e fala, realmente você pode me vencer, mas vamos deixar que os outros desempenhem seus papéis e vamos procurar saber o que está acontecendo. Então o Batman... Não, o Alami, mas a gente tá falando disso porque teu irmão falou, eu tava falando sobre essas traquitâneas que Diego bota, sobre ano 1. Eu cheguei a ver. Ano 1 é muito bom, funciona porque é simples. Quando os caras começam a botar esse monte de bosta, eu acho que para de funcionar. E aí teu irmão falou assim, mas ele tem esse monte de coisa porque ele vai enfrentar o Mongu. E aí é onde eu acho que os caras trabalham errado. Porque se você começar a botar o cara com várias traquitâneas porque ele tem que enfrentar o Mongu, ou vai enfrentar o Darkseid, tirou o propósito dele, de vigilante. O Darkseid. Oi, filho? É maneiro ele enfrentando o Darkseid lá nos 952. Tudo bem, é uma coisa. Só que o Batman é um personagem urbano, cara. O Batman é um personagem urbano. O Batman é um estrategista, entendeu? É extremamente inteligente, onde o Batman ganha. Olha só, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Em momento algum, eu não acho que o Batman pode enfrentar o Darkseid ou possa enfrentar o Mongu. Só que, vamos pela teoria do jiu-jitsu brasileiro, né? Do Brazilian Jiu-Jitsu, que os Gracie sempre fomentaram. Quanto maior o cara, maior a queda dele. Eu uso a força do meu inimigo contra ele. Então, nesse ponto, se você faz um Batman que usa os artifícios do inimigo dele contra ele, porque o Batman sabe que se for tentar medir forças, ele vai perder, ok. Oi. Felipe, Júnior, o que eu tava falando é o seguinte, no momento em que o Batman, ele... Como é que tirou um instantâneo, né? Não sei o que é. Acho que é um print, sei lá. No momento que o Batman ele vai para a Liga da Justiça, no momento que o Batman ele vai para a Liga da Justiça, aí, ó, tá aí. No momento que o Batman vai para a Liga da Justiça, ele deixa de ser o herói urbano. É isso que eu tô falando. Aí passa a ser o estrategista. Agora, isso não impede, era isso que eu queria completar, o Fabiano me atropelou. Isso não impede dele enfrentar o Mongu, enfrentar o Brainiac. Poxa, já tem 80 anos de história do Batman. Será que em nenhum momento alguém escreveu isso? E a gente não leu. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu estou querendo falar. Que quando o Batman... Quando o Batman ele sai de Gotham para ir para a Liga da Justiça, ele não é mais um herói urbano. Ele é um herói que vai enfrentar qualquer coisa.
De repente a Liga da Justiça vai enfrentar o Eclipse. Aí, o Eclipse derrota os personagens mais pesados. Sobre o Batman, talvez ele tenha que entrar numa luta corporal, tem que usar esses artifícios, o batirangue, o batigás, o bate não sei o quê. Pô, essa conversa ninja, cara, eu acho isso muito maneiro. É o quê? Poder desaparecer ali, usar aquela... que ele aprendeu lá com a Lady Shiva, com aquele pessoal todo, né? Mas aí, o Alani, não é uma traquitânia que o Batman usa. Na verdade, é uma habilidade que ele adquiriu com treinamento. Isso aí, eu concordo. Dizer que o cara treinou, teve treinamento, preparo, eu concordo. Mas quando a gente passa o momento de inventar coisas, e aí aquela história do MacGuffin, né, cara? Que você inventa uma arma, que a história vai girar em torno dela só para o Batman usar aquela arma, que eu achei muito legal criar uma arma maneira. Vamos falar, o cara cria um bate-avião, e aí, caralho, ele tem que botar esse bate-avião toda aventura, porque não, cara, pô, eu inventei, ficou bacana pra caramba o visual, eu quero que toda aventura ele apareça. E aí você começa a criar histórias em cima disso. Isso não é viável. E aí você fazer um Batman, bate manopla, bate piroca, bate não sei o quê, para poder justificar o cara tá ali na liga, ou o cara tá ali na... Não, ele tá na liga porque o cara é foda. Ele é estrategista, ele é um bom lutador, mas ele sabe, eu não vou enfrentar o Superman. Mas como eu enfrento o Superman? Kryptonita. Ele não precisa criar armadura de Kryptonita. Ele é simples. Ele fala assim, cara, um gás com Kryptonita, eu enfrento ele. Uma bala, que é o que ele tem, né? Durante muitos anos usou-se isso. O cara tinha uma bala de Kryptonita. Mano, um tiro de Kryptonita. Anel. Um anel? Tem um anel. Eu tem lembro anel também. Tem um anel também. Não faz muito sentido usar uma bala, já que ele não é a favor de o problema é seu, cala sua boca, garoto. Assim, o cara, mas aí, usando essa parada história. Oi, fala. Pau no seu cu. Isso não pode cortar, não, hein? Ele me agrediu. E aí, acontece assim, você vê, o cara cria um anel de Kryptonita. Não precisa ele criar um mega canhão, Megazord, que... Cara, tem uma história, eu não sei se vocês leram Batman e Superman, aquela saga que saiu durante um tempo. Aqui saiu até naquele formato premium. E aí tem uma história que é contra inimigos públicos, tá? Vocês vão lembrar, inimigos públicos. Que ele e o Batman são... O Super-Homem e o Batman são acusados de... Oi? Não li, mas sei de qual você tá falando. Então, o Batman e o Superman são acusados de serem inimigos públicos e tal. O Luthor vira a opinião pública contra eles, os heróis contra ele e tal, tudo mais. Cara, eles têm que pegar um meteoro que tá caindo na Terra. Se não me engano, é até de Kryptonita. E aí, cara, os caras, em vez de fazerem uma coisa simples, eles inventam um míssil que explode aquela porra lá, ou o Super-Homem usa uma roupa que vai lá e... Não, mano, os caras inventam um Megazord de Batman, meio Superman. O mestre dos brinquedos lá, que era um garoto, né, nessa fase, ele inventa um Megazord, e aí ele vai... o Batman pega o tal do Megazord e entra, e só falta fazer aqueles negócios do Changeman, e vamos! Não, cara, não precisa disso, sabe? Eu não sei se a molecada da época que era curte isso, mas, sinceramente, eu não acho, eu teria que ver isso em números, mas eu não acho que hoje quem compra quadrinhos é a garotada de hoje em dia, massivamente. Eu acho que hoje quem mantém as revistas em quadrinho é essa molecada nova. Então, se tentar ficar fazendo muita coisa para agradar os caras, estragando o personagem, saindo do que o personagem é, mano, você tá... E você não vende para os moleques e acaba fazendo merda. E aí eu vou entrar nessa questão, que é o que está acontecendo no mercado de quadrinhos hoje em dia. Os caras ficam fazendo um monte de coisa para agradar a garotada nova,
E aí, tirando assim... E não agrada a galera velha que lia. Aí a galera velha que é boomerzona mesmo e fica reclamando, esse não é o meu Batman, esse não é o meu Super-Homem. Fica puta, começa a boicotar. A molecada lê umas 2 ou 3 edições, daqui a pouco vai ver Naruto, entendeu? Porque é o que a molecada gosta. Oi? Eu ia chegar nesse ponto aí que você está falando. Os quadrinhos, não sei a Marvel, mas a DC, falta essa flexibilização dos personagens. Os mangás, eles são mais flexíveis porque eles têm um começo, por mais longo que ele seja, ele tem um fim. Então você tem gerações. Por exemplo, eu colecionei Naruto. Aí, um tempo atrás, aí, o que está tendo agora de geração de animes e mangás? Está tendo Black Clover, está tendo Boku no Hero. Entendeu? Então você tem gerações. Há essa flexibilização, flexibilização de histórias, de personagens, mas aí... A garotada da nossa época, Nicolas... Existe há 80 anos, né? A garotada da nossa época fica muito nessa questão de que, assim, o Batman é eterno, sabe? O Batman que nunca envelhece, que nunca... Uhum. E a garotada de hoje em dia não. Eles já gostam de uma coisa que se renova. Você vem, tem Naruto, depois veio Boruto, veio não sei o que e tal. E ele já tá adulto e já tem o filho dele. Oi? Boruto é uma merda, só pra avisar. Não, eu não sei, cara. Eu vi um pouquinho do Naruto, achei engraçado, mas não foi uma coisa extraordinária que me prendeu. Mas assim... A molecada de hoje em dia, eles querem ver evoluir, sabe? Querem que os personagens evoluam. Eles não aceitam mais igual a gente personagens que são congelados ali no tempo. A molecada hoje em dia tem acesso a mangá que o cara morre, sabe? E morre, acabou. E aí você vai ter que gostar de outro cara para curtir a série. Então, a gente é meio boomerzona e acha, não, cara, eu não aceito que tirem Bruce Wayne e coloquem Dick Grayson como Batman. Eu acharia isso maneiro, cara. Eu acharia isso legal. Vamos bota o Bruce Wayne como suporte, como é em Batman do Futuro. Eu não vejo problema quanto a isso, não. Só que, infelizmente, as editoras não enxergam dessa forma. Enxergam assim, eu vou segurar o meu público, boomer, o meu públicozão antigo, e vou... tentar ganhar mais gente. Como é que eu faço isso? Eu mantenho o Batman o velho Bruce Wayne, porém, eu boto o velho Bruce Wayne agora usando Megazords, fazendo viagem no tempo. Pô, mano, aquele filme do Batman Ninja, aquele é o maior erro da Warner Bros. Caralho, aquilo é uma cagação do cacete. E tentar fazer o Batman virar um mangá. E aí, ele vira um mangá Mamãe Tô na Zona. Porque é tudo misturado. Tudo que tem em mangá, eles botaram, parceiro. Briga de samurai, pessoas com dupla personalidade, lutas de clãs. E aí, pra acabar de cagar o bagulho, eles botam Megazords. Velho, Megazord. Mano, dá vontade de arrancar os olhos. Fala assim, não quero mais ver nada nesse mundo. Quando o Batman faz um Megazord de macaquinhos, os macaquinhos se juntam colados um no outro, botando o piruzinho no rabo um do outro para ficar colado, e se transformar num Batman gigante. E depois vem os morceguinhos e fazem um Mega Batman boladão. Eu falei, arranque os meus olhos. Tem isso no filme. Naquela animação Batman Ninja, tem isso. Tem um momento que eles estão brigando. O piruzinho. Falar, Nicolas, calma. Não tem explicação para aqueles bichos ficar agarrados no meio da porradaria. Porque tem o Coringa faz uma casa gigante que se move, o Capitão Frio faz outra, o Bane faz outra, aí as casas começam a se levantar como se fossem Megazords e sair na porrada. Aí o Batman não tem casa, porque o Batman é fudido, tá lá morando com o mendigo. Aí ele fala assim, não, eu não sei como... não. Aí ele chama os macaquinhos. Velho, macaquinho. Foi caralho. Foi tirado. Meu Deus do céu, cara. O maluco que estava escrevendo, ele falou, não sei mais o que fazer de merda. Eu vou cagar de uma vez. E aí o cara faz essa bosta. E aí, pra terminar, o cara fala assim, não, além dos macaquinhos, tem os morceguinhos. Que aí ele fica ele chama lá
E aí vem os morceguinhos que Não dá pra mim, revestem o macaquinho. Oi, Elami. não dá pra mim ver esse negócio desse, não. Tu não viu Tá não bem. ainda? Não quero nem ver. A cereja do bolo é no final o Batman volta pro futuro, pro presente dele, né? E aí ele vai embora da festa onde ele tá, e aí o Alfred fala assim, o senhor vai na limusine? Ele, não, eu já tenho um carro. E aí é uma carruagem de bambu que veio do passado com ele, com 2 cavalos pretos. Falei, Jesus amado! Mas Não assim, dá pra mim, não. mesmo você fazendo esse tipo de histórias assim mais infantis, dá pra você produzir um conteúdo bom. Não, tá, Um é exemplo assim. disso é Batman e as Tartarugas Ninjas. Eu consegui gostar. É legal, é legal. Eu também gostei muito, legal. vi 2 vezes. Até leria o quadrinho. Eu sei que tem o quadrinho. Mas aí é essa questão. É bacana, mas as tartarugas tá dentro do contexto de Tartaruga Ninja e tá dentro do contexto de Batman. As 2 histórias elas se conectam de uma forma divertida. Batman Ninja, ele pega o Batman, traz o Batman para o Japão feudal, e aí lá estão os vilões, e eu falei assim, que legal, vamos ver, uma história de viagem no tempo. Quando começa a fumação de maconha, a cheiração de pó, de fazer um Megazord de macaquinho, eu falei, velho, passaram merda na minha cara. E não tem jeito. E só pra deixar registrado, minha nota em relação a essa HQ que a gente tava Alami, é 8. Que 8, Então, cara? Tem até que 5, fez mas essa vai dar besteira 8. 4. Nota 4. Nota 4. Oi? Teu irmão é flamenguista, tu faz essa besteira aí, cara? Papai era vascaíno. Meu pai era vascaíno. Na verdade, foi o Alami que traiu o sangue. Gente, tchau. Se encontra lá no grupo. Valeu. Desculpa aí. Valeu. Também. Deus. Eu tenho que fazer algumas coisas da escola, mas eu só queria registrar um pouquinho do meu amigo Fabiano. Revista com a minha assinatura. Porra, na moral, para com isso, cara. Vai te estragar. Tu desenhou a revista? Tu desenhou a capa? Aqui, Tu desenhou a capa? Tu tá assinando capa? Eu nunca vi Ele- isso, cara. Tá assinando a capa que ele desenhou. 30 Diabo, aí, 30 aí, Felipe, pra ele. 30 aí, 30 aí, Felipe. Pode Tu faz isso? Oi? Tu faz isso com tudo, Dani? Foda. Tudo. Jesus 30 aí pra ele aí. Segura aí. Que toque, velho. Puxa. Valeu, Felipe. Isso aí, ó. Toda vez que a gente fazer uma resenha, eu tiver meu amigo Felipe vai printar a tela e vai te mandar de presente, Fabiano. Tá? Olha a minha. Que o ano 1 dele é uma versão alternativa. A capa é dele. Ele desenha a capa. Eu desenho a Depois capa dessa, com... depois dessa, dá a nota, ele vai embora. Cara. Eu faço fake do Fabiano. O Fabiano não fica falando que fica fazendo fake das pessoas. Não, o desenho é fake. Eu faço fake dele. Eu estou desenhando. Entendeu? Fabiano tá lá, estou desenhando. Ô, Fabiano, você vai fazer um desenho para ele vai assinar dele para ele. Falando disso, tá pronto o desenho, cara. Só falta pintar. Gente, ó, vocês sabem qual é a minha nota, né? Zé, Não. Na verdade é o seguinte, eu vou falar a verdade para vocês. Dessa vez eu vou dar 4.8. ah, Por de quê? Agora tu vai ter que explicar. Porque, cara, vou falar a verdade para vocês. Eu gostei muito dessa origem. Mas É a por causa origem... da assinatura na capa, desculpa. O cara da capa assinada. Tá descarregando o negócio. Eu gostei um pouco mais do Batman Terra 1. A origem do Batman ali. Eu gostei um pouco mais. Eu vou dar 4.8 porque realmente eu concordo com o Felipe que tem que ser a origem definitiva. Mas tem uns elementos ali na outra história que me cativou mais. Tá bom? Nota 5. Valeu.
Bom, se for para dar nota, já posso falar a minha? Pode. Bom, acho que a minha nota é 4. Por que você deu 4? Apesar de eu gostar... Oi? Fiquei curioso, pô. Saber. Não, assim, apesar de eu gostar muito do quadrinho, o quadrinho ele insere bem o Gordon, Gotham, o texto de Gotham, mas, assim, o Batman, para mim, ainda fica muito a desejar, mesmo sendo o início do Batman, sabe? Eu acho que se você introduz outro personagem ali, acho que é devido também essa forma deles quererem passar a inexperiência do Batman. Então, eu não sei nem se eu sou justo, eu tô sendo justo com essa nota. Vou jogar por 4,5. Mas eu acho que quando o Batman tá ali sendo procurado pela SWAT, né, e tudo, ele tentando escapar daquela situação naquele edifício abandonado. Abandonado não, tinha uma porção de mendigos ali que terminaram... Acho que morreram no processo, né? Não pode falar eu fico imaginando que poderia ser outra pessoa, outro personagem ali no lugar do Batman, entendeu? Então, não sei. É como muitos dizem, a história é muito mais do Gordon e da própria Gotham City do que do próprio Batman. Porque o Batman ainda estava formando como ele iria agir, e o Gordon ele já é um policial, né? Ele já é tenente, né? Então a profissão que ele faz de fato, ele já é formado, e ele só joga aquilo dali na cidade. Ele tenta, tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? E o Batman não, mesmo que já seja adulto, ele já saiba como agir. Batman é como uma criança, ainda está aprendendo ainda como fazer e tudo. Então, não sei, acho que eu dou 4,5 para a história. Eu acho que poderia ser um pouco mais Batman, mas ao mesmo tempo eu acho que poderia estragar a história. É um negócio complicado. A história é boa do jeito que é. Quero dizer, a história é boa para mim do jeito que ela é, mas ela me incomoda por não ser tão Batman, entende? É isso. Mas eu acho, Nicolas, que a questão ali do Gordon como inexperiente é que ele, pelo que eu entendo da história, ele vem de um outro ambiente, que não há tanta... Os policiais não são tão corruptos, entendeu? Você vê que ele enfrenta problemas. Não, Felipe, pelo contrário. Eu retratei o Gordon já com a experiência que ele tem. Eu retratei mais o Batman mesmo. Como ele já é um profissional formado há, sei lá, tantos anos, né? Ele já trabalhou em outro local. Ele já... O caráter profissional dele já é formado. É isso mais ou menos que eu quero dizer. Uhum. O Batman está aprendendo aí. Cara, pela primeira vez eu vou dar um 5. Pela parte técnica, eu acho fenomenal a parte técnica de Batman 1. Então vou dar 5 também. Você está muito certo no que você está fazendo e falando. Não, eu acho que 4,75. Até o final do vídeo vamos ver. Ele muda. Ai, Deus do céu, cara. Então, assim, eu acho que a parte técnica dele, de arte, de roteiro, continuidade, é uma história, na época, ela é muito fluida, cara. Ela é muito... Você vai lendo, você não tem problema em ler. Tanto é que eu peguei ela aqui... Em 40 minutos eu consegui reler ela toda sem ter aquele... Não é aquele texto pesado que você fica, cara, remoendo o texto. Você consegue ler, ela é bem fluida, é bem legal. A arte é muito suave, não tenta ser extraordinária, apesar de ter seus momentos que você para e quer ficar namorando o quadro. A cena do Gordon na cama, sentado na beira da cama e a esposa dele dormindo, é uma cena que você
É simples e ao mesmo tempo só a cama, a mulher e o Gordon com uma sombra no fundo. E você fica assim, cara, extraordinário, de tão simples que é. Então, para mim é 5 e apesar de ela não influenciar tantas outras mídias, como a gente estava falando na outra vez lá de Piada Mortal, eu acho que ela é muito, muito importante no quadrinho, pro quadrinho.